Oi pessoal, aqui é a Tayane, bem-vindos ao canal. E gente, esse vídeo da Lei 11.350, eu já tinha feito ele, só que alguns inscritos me relataram que ele estava com algumas partes sem áudio, então eu falei, poxa, não dá para deixar o vídeo assim pro pessoal. Então eu refiz o vídeo, agora com uma qualidade melhor, todas as partes vão estar com áudio direitinho. É que eu não sou muito boa nesse negócio de edição, tô aprendendo a mexer agora. Mas realmente algumas partes estavam. Obrigado aí o pessoal que me avisou e vamos embora para a lei. A lei, gente, a lei 11.350 do ano de 2006, ela rege as atividades dos agentes de saúde e dos nossos companheiros, os agentes de endemia. E isso já fica claro aqui no primeiro artigo, né, que é uma lei federal que rege as atividades tanto dos ACS quanto dos ACEs. E aqui no primeiro artigo a gente tem a apresentação da lei, né, só para ficar claro por que ela foi feita. Já no artigo 2º, que está falando do exercício, né, das atividades de agente comunitário de saúde e do agente de endemias, que se dá nos termos dessa lei, exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde. Ou seja, você não vai ver, por exemplo, o agente de saúde numa secretaria de obras, numa secretaria de turismo, porque e o agente de endemias, eles estão no âmbito do SUS. O que é âmbito? Quer dizer que é ali na esfera do SUS, naquela área ali. E quando vocês leem aí, por exemplo, igual aqui embaixo está falando, é, de responsabilidade dos entes federados. A gente está falando de União, Estado e município. Eu gosto de explicar assim, legal, gente, para ninguém ficar com dúvida, assim, para a gente estar realmente não decorando e se entendendo. E aqui, gente, no parágrafo 1º do artigo 2º, fala que é essencial e obrigatória a presença dos agentes de comunitários de saúde na estratégia da família e de agentes de combate a endemias na estrutura de vigilância sanitária. A estratégia saúde da família, né, que a gente vai ver muito a sigla ESF, a gente está falando em atenção básica, né? A gente está falando em uma equipe multiprofissional do qual o agente de saúde, ele é peça fundamental ali, né? E a vigilância epidemiológica, ele serve para investigar, controlar o aparecimento de doenças e controlar vetores ali que possam estar aparecendo. Isso é o que a gente entende por é, vigilância epidemiológica e saúde e estratégia de saúde da família, tá bom? Já aqui, gente, no artigo 3º, diz o seguinte, né? Fala das atribuições, né, dos agentes de saúde. E olha só, pessoal, é muita informação, né? Então a gente tem que tentar sempre estar filtrando ali o que é mais importante, o que é mais relevante. O ACS, ele deve prevenir e promover saúde. Por isso a gente vai ver muitos termos prevenção e promoção através da educação em saúde. Através do quê? De ações individuais ou coletivas, domiciliares ou comunitárias, sempre de acordo com as diretrizes do SUS, com o objetivo sempre de ampliar o acesso da comunidade aos serviços de saúde, e isso sempre sob a supervisão do gestor, seja ele municipal, distrital, estadual ou federal, tá bom? E olha só, gente, aqui no parágrafo 1º, tá explicando o que é educação popular em saúde, né? Que a gente está falando das práticas educativas em saúde que são voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, através do diálogo sobre as diferenças culturais, sociais e científicas. Daí é importante o agente de saúde ele morar na própria comunidade, porque ele, mais do que qualquer outra pessoa de fora, ele sabe o estilo das pessoas dali, ele sabe se adequar ao jeito daquelas pessoas falarem, aos costumes que elas têm, ele consegue ali aquela aproximação, tá legal? E aqui no parágrafo 2º, está falando o seguinte: no modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família, é considerada atividade precípua do agente comunitário de saúde em sua área geográfica as visitas domiciliares rotineiras, casas a casas. O que a gente entende por atividade precípua? É aquela atividade principal, é aquela atividade essencial, né? As visitas domiciliares, por que elas são importantes? É importante para a gente estar vendo ali o que acontece naquela casa, tá podendo prevenir, tá podendo dar uma orientação, né? As visitas domiciliares em sua área ali
elas são importantes para quê? Para estar fazendo uma busca por pessoas com sinais de doenças agudas, crônicas, de agravo ou de eventos de importância para a saúde pública. E dependendo do caso que a gente encontrar ali, a gente deve fazer o quê? Encaminhar aquela pessoa para a unidade de saúde pública. Então, a visita ela tem uma importância muito grande. Por isso, a visita domiciliar é uma atividade precípua do agente de saúde, tá bom? Aqui, gente, são as atividades típicas do agente de saúde. Lembrando, pessoal, que a gente vai falar também das atividades do ACE, mas como a gente está seguindo aqui a lei, as do agente de saúde, elas vêm primeiro. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas atividades dele, né? A utilização de instrumentos de diagnóstico demográfico e sociocultural, o detalhamento das visitas domiciliares em coletas de registro, dados relativos às suas atribuições para fim exclusivo de controle e planejamento de ações, mobilização da comunidade e o estímulo à participação das políticas públicas voltadas para as áreas de saúde e socioeducacional. Gente, o que significa isso? Significa que o agente de saúde ele deve fazer as visitas corretamente, ele deve anotar muita coisa, até porque nós sabemos que as visitas elas mudam muito, né, de um mês para o outro, né? Elas mudam muito de um mês para o outro. Porque, por exemplo, numa casa que você passou, tinha uma pessoa que era hipertensa e agora aquela pessoa, ela já não é mais hipertensa. Então, essas coisas, elas mudam. Então, por isso é importante a visita, né? Numa casa que não tem um morador com comorbidade, o agente de saúde ele deve passar pelo menos uma vez por mês. Numa casa em que tenha moradores com comorbidades, ou também tem uma gestante, ou tenham crianças, aí é necessário passar até, por exemplo, 4 vezes no mês, porque aquela casa ali, ela precisa de uma atenção especial, tá bom? E aqui, gente, a gente vai estar falando, né, também da realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para acompanhamento da gestante, né, no pré-natal, no parto e no puerpério, né, que é depois que ganha o bebezinho, da lactante nos 6 meses seguintes ao parto, da criança para verificar se a vacinação está em dia, o peso e a altura, porque infelizmente alguns pais só se preocupam com isso na época da renovação do Bolsa Família, né, que é os meses de março e agosto. Agora aí que vai mudar o Bolsa Família para o Auxílio Brasil, eu não sei se esses meses ainda vão continuar, tá? É uma coisa até que a gente tem que ficar de olho. Muita gente tem perguntado, mas a gente ainda não sabe como essa situação vai ficar. E às vezes aparece lá com a caderneta da criança vazia, sem as vacinas, tem vacina faltando já há mais de meses. Então é muito importante esse acompanhamento que é feito da criança lá, das vacinas, tá legal? Do adolescente ali e suas necessidades também. Porque, por exemplo, muitas vezes o adolescente ele tem alguns problemas. Tem muitos adolescentes que têm problemas na escola, problemas de TDAH, tem depressão e às vezes os pais mesmo não sabem. Então é importante a gente de saúde estar tendo aquela proximidade ali para estar descobrindo. Do idoso, dos doentes psíquicos, né? Os pacientes com dependência química, de um modo geral também, alguns não assumem que são dependentes químicos e você também não pode virar para ele e falar assim, eu sei que você é dependente químico. Não, é importante que ele se sinta à vontade para falar isso para você. Pessoas com sinais de alteração na cavidade bucal, grupos homossexuais e transexuais. É muito importante, gente, falar aqui que algumas pessoas elas preferem usar um nome social e é sempre bom o agente de saúde ele respeitar isso, né? Porque a pessoa, às vezes, ela não quer ser chamada por aquele nome que ela nasceu e ganhou aquele nome, o nome que estava na identidade dela antes, então ela prefere ser tratada pelo nome social. E também aqui, ó, da mulher e do homem, também, muito importante a parte dos exames preventivos, não só apenas no mês de outubro, por causa do outubro rosa, nem por causa do novembro, por causa do novembro azul, tá? Mas é realmente importante porque às vezes passa o ano inteiro, a pessoa por falta de tempo mesmo, acaba deixando de ir fazer um preventivo, acaba deixando de ir numa consulta e não é legal a gente tá fazendo isso, né? Outra coisa também, gente, aqui muito importante, são as famílias de situações de risco à família,
de grupos de risco com maior vulnerabilidade social por meio de ações de promoção da saúde, de prevenção de doenças e de educação em saúde, e do estado vacinal da gestante, da pessoa idosa e da população de risco. Muito importante aqui que tem muitas gestantes que às vezes de cara elas não sabem quais vacinas elas têm que tomar e muitas das vezes o que acontece? Elas perguntam para nós, as agentes de saúde. Então a gente tem que estar sabendo orientar ali legal elas. E, gente, eu até botei aqui de vermelhinho para eu lembrar que é importante você estudar sempre a lei atualizada pelo site do Planalto. A videoaula, né, os vídeos, eles te dão um direcionamento, né, eles te dão ali um norte para você saber o que estudar. Mas é sempre bom você pegar a lei e fazer aquela leitura da lei seca ali, tá? E outra coisa também importante é sempre ler pelo site do Planalto, que lá tem as coisas que já foram vetadas, tem as emendas, tá tudo ali novinho para você. Não peguem em qualquer site, senão vocês podem estar estudando conteúdo velho, desatualizado, tá bom? E aqui a outra coisa também que eu queria falar com vocês era sobre o CRAS, né? Que o CRAS ele é muito importante porque ele ajuda muito a comunidade carente, ele realmente ele abre muitas oportunidades, muita gente não sabe que pode ter desconto na conta de luz, por exemplo, lá de energia elétrica, né, que pode ter um desconto, às vezes até de R$ 40 ou mais. Tem gente que não sabe que pode estar ganhando o Bolsa Família ou agora também o Auxílio Brasil. Então, o CRAS, ele ajuda muito. Então, o acompanhamento de condicionalidades de programas sociais em parceria com os centros de referência de assistência social, que é o CRAS. Então, é muito importante. Eu sempre ando com o número do CRAS, né, no meu WhatsApp, porque quando alguém me pede, eu pego o WhatsApp do CRAS e passo para as pessoas. Então, é muito importante a gente estar entendendo qual é a relevância ali do CRAS para a gente também estar podendo explicar à população. Gente, então aqui a gente está encerrando a primeira parte da Lei 11.350 de 2006. Infelizmente, o primeiro vídeo não ficou legal de áudio, então eu refiz ele aí para vocês. Eu espero que tenha ficado legal dessa vez. Continua se inscrevendo no canal, deixando aí o joinha, o like, que isso ajuda muito. A melhor forma de você ajudar o canal é isso, é se inscrevendo, é dando joinha, compartilhando e bons estudos para vocês aí.